Uma mensagem de 1 minuto para todos os brasileiros. Se eu pudesse em 1 minuto resumir o que eu sinto indignação, eu sinto tristeza dentro de mim, eu sinto desgosto por tudo que eu vejo, porque vendo os Estados Unidos eu percebo que o americano ele não é melhor que o brasileiro. Ele não é mais nem menos, ele não é mais inteligente, ele não é mais esperto, ele não é mais esforçado. Pelo contrário, eu acho o brasileiro muito mais esforçado. Só que ele é criado de forma para lutar pelo que ele quer, pois aqui não tem lei trabalhista, aqui não tem direitos extras, você não vai ter ninguém te cobrindo, você depende exclusivamente de você. Então, se eu pudesse hoje olhar nos olhos de cada brasileiro, a primeira coisa que eu falar: acredite em você, pare de depender do Estado, pare de depender de terceiros, pare de botar a culpa nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus amigos. Você só depende de você. É isso que faz a América ser a maior nação do mundo. O americano, desde pequenininho, ele aprende que com 18 anos, 17 anos, ele vai ser enviado para uma universidade longe da sua casa e ele vai ter que se virar para comer, ele vai ter que se virar para resolver seus problemas, ele vai ter que cuidar a partir daquele momento da vida dele. E depois dali ele vai ter que pagar suas próprias contas, porque os seus pais não possuem planejamento para criar adultos. Eles aprendem desde novinho a conquistarem o seu próprio sol, a conquistarem com o seu suor tudo o que eles sonham e almejam. Se eu pudesse olhar nos olhos dos brasileiros hoje, eu falaria exatamente isso. Parem de querer encontrar um culpado. A culpa não são dos políticos, não é da direita e da esquerda. A culpa não é do sistema, a culpa é sua, que acredita no sistema e nas próximas eleições vai escolher mais um político de estimação e achar que ele vai mudar tudo. Ele não vai mudar tudo. Sempre foi assim. O Brasil jamais vai mudar, porque ele foi colonizado errado. As pessoas entraram para roubar o Brasil, ensinaram a roubar. Então você hoje tem banqueiros que estão lá dentro, acostumados a ganhar juros, que no lugar nenhum do mundo eles vão ganhar, eles não vão deixar o sistema mudar. Você tem empresários que estão acostumados a corromper o sistema, eles não vão parar de corromper o sistema. Você tem indústrias farmacêuticas que vão continuar comprando empresas como a Anvisa para não deixar um suplemento simples como a melatonina ser aprovado. Não pode ser aprovado, porque senão a gente não vende mais remédio de tarja preta para você dormir, porra. Então você tem um sistema 100% corrompido. Então de quem que você está esperando? Você está esperando quem para mudar? A culpa é sua que está esperando por um sistema, a culpa que culpa seu pai, que culpa seu irmão, que culpa um sócio que deu errado no seu negócio. A culpa do seu negócio ter dado errado não foi do seu sócio, é sua, porque foi você que escolheu o seu sócio, você que não cuidou do seu negócio. Quando você bota isso na sua cabeça, você se torna um americano e as chances para você vencer são muito maiores. Bom, essa é uma pergunta até cruel. Realmente os meus vídeos são sensacionalistas, eles têm um toque lúdico. A ideia é prender a atenção das pessoas para que eu possa vender a minha real mensagem. Perfeito. E qual seria essa real mensagem? Bom, seria injusto eu contar agora qual é a minha real mensagem depois de ter escondido ela por tanto tempo, mas eu me comprometi a responder isso. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu nunca pensei em morar nos Estados Unidos. Quando eu comecei a viver a vida aqui, eu senti que as pessoas precisavam saber, precisavam sentir o que eu sentia, precisavam conhecer o que eu estava conhecendo. O meu saber não aguentava dentro de mim, eu precisava explodir ele para fora. Só que se eu simplesmente explicasse para ele que eu fiz tudo certinho, que eu tinha um social security, que eu comprava um carro sem ter dinheiro, as pessoas não iriam entender o que era isso. Então eu precisei criar técnicas para prender a atenção delas. Inclusive sou muito criticado por aqueles que acham que eu estou querendo enganar essas pessoas, mas eu não vendo nada. Eu simplesmente quero que elas abram a mente, que elas entendam que você imagina isso no Brasil, imagina um policial dentro de cada carro, em cada esquina, o atendimento que é aqui nos Estados Unidos, 3 minutos a polícia está na sua porta. Então era isso que eu queria, mas como fazer isso? Como explicar que a gasolina custa 60 centavos? Como explicar que não existe IPVA? Se não for um vídeo, olha aqui, não tem IPVA, claro que tem seguro do carro, tem coisas que você é obrigado a ter que você não é obrigado a ter no Brasil, mas deveria ser obrigado a ter seguro. Afinal de contas, quantas pessoas não perderam o seu patrimônio, o seu carro, porque não tinham seguro? Aqui é obrigado. Então, muitas pessoas, não tem IPVA, mas tem seguro. Um seguro para te proteger. Então eu precisava botar isso para fora. Mas eu encontrei muita resistência, as pessoas não conseguiam entender, não entrava na mente delas. Então a forma que eu arrumei de vender a minha mensagem foi criando um lúdico, foi criando aquele negócio, nossa, que carrão! Mas por trás do carrão eu estava falando que aqui não tem IPVA. Que aqui você paga 60, 80 dólares por ano para você poder andar em qualquer carro de qualquer valor. Que sua drag license, se você com 20 dólares tira ela, e não precisa gastar 2.000 reais como no Brasil. Mas para isso,
eu preciso ir lá dentro, fazer um show para a pessoa parar, me assistir e escutar que o Brasil precisa mudar ou nós precisamos mudar do Brasil? Bom, eu posso responder para a câmera? Pode. Para olhar nos olhos dos brasileiros? Bom, escrever o e-book para mim foi uma forma de eu colocar para fora tudo aquilo que eu vivi nos Estados Unidos. As coisas que eu aprendi, eu precisava dividir isso com vocês, precisava dividir isso com os brasileiros. A intenção nunca é trazer os brasileiros para os Estados Unidos. Eu não digo que os Estados Unidos ele é perfeito, ele tem problemas. Até porque as pessoas, no seu geral, talvez não tenham condição de vir. Não tenham capital, não tenham condição de ficar aqui legalmente, como é o que eu prego para todos. Mas eu pude dar, no meu e-book, eu pude dar para eles um pouquinho da minha vida, um pouquinho de como eu fiz, para que elas possam planejar, para que elas possam criar estratégias para, quem sabe um dia, não realizarem e conquistarem tudo aquilo que eu consegui. Foi, assim, a melhor coisa que eu fiz para minha vida e eu gostaria que todos pudessem, não saindo do Brasil, que nós pudéssemos ter um país melhor, mas ficar esperando por algo que a gente não sabe quando chega. Então eu tomei minha decisão e escrever esse e-book foi isso, foi ajudar vocês a tomarem a decisão de vocês, conhecendo um pouco das histórias contadas por um brasileiro que realizou o sonho de viver na América e ter mais dignidade. Como é que as pessoas encontram o seu livro? Bom, vocês encontram o meu livro, elas encontram no meu site, luismirandosa.com, é gratuito, você pode fazer o download gratuitamente. A intenção do meu e-book é exclusivamente contar um pouco da minha história, como eu fiz e como as pessoas realmente podem fazer.